sou Carol Siqueira e começa agora mais um Ocupação. Aqui, estudantes universitários de todo o país discutem temas de importância nacional com os deputados. E no programa de hoje nós temos 71 estudantes de todo o Brasil que vieram conhecer o funcionamento da Câmara. Sejam muito bem-vindos ao Ocupação e também à Câmara dos Deputados, claro, uma salva de palmas. E nós temos também a presença especial hoje nós temos a presença especial de 5 alunos do ensino médio, do Centro de Ensino Médio número 1 do Paranoá, que vieram aqui exatamente porque o tema de hoje é reforma do ensino médio, a medida provisória do governo Temer, que já está em tramitação aqui na Câmara dos Deputados, no Congresso Nacional. Quem participa deste debate hoje com a gente são os deputados Isalci, do PSDB do DF. Tudo bom, deputado? E o deputado Helder Salomão, do PT do Espírito Santo. Uma salva de palmas. Sejam bem-vindos, deputados, ao programa. Mas antes de passar a toda a polêmica, a discussão dessa reforma do ensino médio, vamos dar uma olhada no que esses estudantes fizeram essa semana aqui na Câmara dos Deputados. Eles fazem parte do programa Estágio Visita. Vamos dar uma olhada. Que beleza, gente! Dá para ver que conheceram o plenário, as comissões, todos os meandros aqui da Câmara dos Deputados. Eu já localizei o estudante que mandou as fotos para a gente, é o Vladimir. Vladimir, conta para a gente o que você mais gostou e você recomendaria o estágio visita para outros universitários do país? Prazer, uma boa tarde, uma boa noite. Meu nome é Vladimir Amazonas, sou bacharel em Direito da cidade de Nilópolis, Rio de Janeiro. Essa semana foi uma semana muito impactante na vida de todos os universitários, porque é um momento muito especial onde nós podemos ver todo o processo, né, da Câmara Federal de uma maneira diferente, onde muitas pessoas, né, são teleguiadas pelo que a mídia diz e às vezes não tem aquele contato realmente. Então essa semana foi uma semana onde nós estivemos rodando em toda a Câmara Federal e nós convidamos a todos os universitários para entrar na Câmara Federal, no estágio visita e poder participar junto conosco um dia aqui na Câmara Federal. Olha só que legal, obrigada, Vladimir, a todos vocês que estão aqui, você que está em casa, se quiser participar do programa Estágio Visita, já achou interessante esse relato aí do Vladimir, é um estudante universitário, entra no nosso site www.câmara.leg.br, na aba Estágio, saiba como participar. Agora, você que está em casa agora nos assistindo, também pode participar do nosso debate sobre a reforma do ensino médio, junto com essa galera aqui. É só mandar as suas perguntas para o nosso WhatsApp 61 99 620 2573, o número vai aparecer aí para vocês, ou também entre em contato com a gente pelas redes sociais, Programa Ocupação no Facebook. Mas antes de começar toda essa discussão, vamos saber um pouquinho mais sobre essa medida provisória de reforma do ensino médio enviada ao Congresso. Ela já tem, mais de 500 emendas, é um tema muito polêmico. Vamos ver uma reportagem do nosso núcleo de jornalismo que fala dos principais pontos. Professores, estudantes, Ministério da Educação, deputados do governo e da oposição, todos concordam, o ensino médio não vai bem. Nós não estamos democratizando o acesso ao ensino superior, nem tampouco preparando o jovem para o mercado de trabalho. O ensino médio no Brasil tem problemas? Muitos. Precisa ser reformado? É claro que sim. E não é de hoje que se discutem propostas para mudar. O antigo segundo grau vira ensino médio com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação, de 1996. E a primeira tentativa de reforma veio já em 98. Queria flexibilizar disciplinas com foco nas formações profissionais. A famosa LDB não era uma lei rígida, permitia adaptações. Mas as secretarias de educação dos estados, responsáveis pelo ensino médio, continuaram seguindo o mínimo definido pelo Ministério da Educação. Em 2008, a LDB foi alterada, em direção oposta à flexibilização.
todos os alunos passaram a ter que fazer 800 horas por ano de disciplinas obrigatórias. Ensino profissionalizante só depois de todas essas aulas. Em 2012, uma comissão especial da Câmara, presidida pelo deputado petista Reginaldo Lopes, elaborou um projeto para retomar a flexibilização do currículo e privilegiar a formação profissional. O texto também era marcado por metas ousadas, como, por exemplo, ensino médio em tempo integral para 50% dos alunos em 10 anos e 100% em 20 anos. O texto da medida provisória é praticamente idêntico ao projeto de lei elaborado pela Câmara. Foram feitas mudanças na redação sugeridas pelos secretários estaduais de educação, mantendo a possibilidade do aluno escolher que caminho trilhar, especialmente uma opção profissionalizante. Se você quer saber mais sobre essa medida provisória, veja a série de reportagens especiais do Jornal da Câmara. É só acessar o nosso site. Agora vamos fazer uma pesquisa rápida, informal aqui, para começar o nosso debate sobre a reforma do ensino médio. Tem muita gente aqui que já acabou de sair do ensino médio, está na universidade. Fala pra gente, foi difícil? Quem achou difícil, levanta a mão. Quem achou que estudou muita coisa que não aproveitou na universidade? Levanta a mão. Olha só, a maioria. Já começamos a esquentar esse debate. Agora eu vou fazer a mesma pergunta e tocar a bola para os deputados. Deputado Isalci, como é que foi o seu ensino médio? Bem, eu sou mais experiente, né? Não vou dizer que sou mais velho, mas eu sou da época dos anos 70. Fiz o ensino médio na época que existia a opção de escolher ou científico ou educação profissional, que é um pouco, não é exatamente o que está no texto, porque aqui você está bastante flexível, mas é um pouco semelhante, diferentemente de hoje, que é muito rígido. O que nós percebemos hoje é que é unanimidade. O ensino médio realmente faliu, né? Nós precisamos realmente mudar. Vamos passar a bola para o deputado Helder Salomão. Como é que foi o seu ensino médio? Olha, meu ensino médio foi uma experiência importante na minha vida. Eu também fiz o ensino médio na década de 80, você fez na década de 70. Mas eu lembro muito bem que esse modelo da década de 70, que, de certa forma, se pretende resgatar com a medida provisória, em alguns aspectos, me preocupa, porque que tem que haver mudança no ensino médio, todos nós concordamos. O problema é mudar para onde e mudar o quê. Então vamos começar aqui com esse gancho já da plateia. Muita gente levantou a mão para dizer que estudou muito e aproveitou pouco. Então, esse ponto tem que mudar? O que tem que mudar no ensino médio? Só um passo geral para a gente tocar a bola nesse debate. Deputado Isalci, por favor. Bem, primeiro dizer que essa questão da reforma do ensino médio há mais de 10 anos que está se discutindo isso. Agora, de uma forma mais concreta, há 4 anos que a gente vem discutindo aqui na Câmara, numa comissão especial, onde fizemos audiências em todo o país, ouvindo todas as instituições, todas, sem exceção, e garanto a você, eu fiz parte dela. O deputado Reginaldo, que é do PT de Minas Gerais, foi o presidente da comissão, o Wilson Filho da Paraíba foi o relator. Se tivesse sido colocado em plenário, seria votado com acordo. Daí a convergência que foi feita, eu especialmente, que era da oposição na época, a gente fez oposição, mas na matéria de educação isso é suprapartidário. Nós temos que ver o que é melhor para o país. E acho que o texto ficou muito bom. O que difere na medida provisória, e que vai ser discutido, eu acho, que é o gancho que vão pegar para discutir, não é o conteúdo, é a forma. Por que medida provisória? Mas aí eu posso dizer que é relevante e urgente. Deputado Helder, o que precisa mudar? A primeira coisa que a gente precisa discutir aqui é por que, embora tenha sido feito todo esse debate, eu sou novo aqui na Câmara, cheguei em 2015, mas já tive as informações sobre o debate ocorrido, os debates para esse projeto, mas, primeiro, medida provisória eu acho absolutamente desnecessário. O tema ele é muito delicado. Eu sou professor do ensino médio, né? Só para deixar claro aqui que eu trabalhei no ensino médio ininterruptamente 16 anos. Então eu conheço um pouquinho, não conheço muito, mas conheço um pouco. E quando nós vemos nessa proposta do governo, que vem através de uma medida provisória, flexibilizar o ensino médio, com foco na educação profissional,
o que pode parecer, num primeiro momento, muito bom, e eu acho que é bom que tenha foco na educação profissional, mas nós não podemos tirar do aluno, do estudante, a possibilidade da formação filosófica, humanista, né? Isso é fundamental. Então, quando eu vejo assim, proposta de retirar filosofia, sociologia, artes, educação física do currículo e tornar essas disciplinas secundárias no processo do ensino médio, me preocupa. Porque nós, se formos olhar a fundo o que diz a LDB e a nossa Constituição, e eu concordo plenamente com esses princípios que vou dizer agora, a formação da pessoa tem que ser integral. Nós temos ótimos médicos que são péssimas pessoas. Temos excelentes pedreiros que são péssimas pessoas. Temos ótimos deputados que também são péssimas pessoas. Então, não se forma apenas o profissional, o cidadão que vai se formar para uma profissão. Inclusive, eu defendo que, além da formação humana, nós estimulemos a formação para o empreendedorismo no nosso país. O empreendedorismo dos jovens. Vai ter que ter o contraponto. Deixa eu dizer para você. No Brasil, o que prevalece é a versão, não é o fato. O que a gente precisa primeiro é ver o texto. Não há no texto nada, absolutamente nada, que diz que tem que tirar sociologia, educação física e arte. Não tem nada disso. Muito pelo contrário. Nós temos hoje 800 horas, a proposta é levar para 1.400, ou seja, vai ampliar muito mais. E quem vai decidir o conteúdo da Base Nacional Comum Curricular não é o Congresso, é o Conselho de Educação, juntamente com o MEC, que posteriormente o sistema estadual e o sistema municipal vai regulamentar isso. Mas nós teremos, sim, a base nacional comum que poderá ser incluído educação física como obrigatória. Vai depender do Conselho, não é da medida provisória. Vamos tocar a bola aqui, que a gente já tem pergunta da plateia. Eu sei que o tema é complexo. Vamos acalmar os ânimos aqui entre os deputados e deixar os estudantes fazer pergunta. A primeira pergunta vem aqui do palco, do colega da Blusa Laranja. Por favor, diga seu nome. É para um deputado só, indica o deputado que você quer perguntar, o nome, o curso e o estado, por favor. Boa noite a todos, senhores deputados. Meu nome é Vinícius Grise, eu curso Direito na Universidade Federal do Ceará. E, bom, se possível, eu gostaria de ouvir a opinião de vocês dois. De acordo com o projeto do presidente Temer, os alunos terão maior liberdade para escolher as disciplinas que estudarão, tendo como base o curso superior que desejam seguir. Assim, sabendo que, mesmo no terceiro ano, muitos alunos possuem dúvidas sobre seu futuro profissional. Como exigir de um garoto do primeiro ano que já tenha tamanho de discernimento a ponto de montar sua própria grade curricular? Obrigado. Vamos lá, vamos tentar fazer curto para mais gente perguntar, por favor. Na prática, você tem a Base Nacional Comum, depois você tem a opção, não é uma opção só profissional, você tem 4 áreas que você pode escolher. O presidente Temer, quando lançou a medida provisória, que não é dele, a medida provisória é exatamente o que estava no projeto de lei discutido há 4 anos, por consenso de todos os partidos. Mas ele deu o exemplo quando lançou. Ele é constitucionalista, ele é advogado. Ele ficou em segunda época em Química. Deu como exemplo. Eu, a mesma coisa, eu estudei muito Biologia. E sou contador, sou Contabilidade. É o que está dizendo aqui. Ó, tem um lugar que tem 19 disciplinas, onde você estuda 19 disciplinas e acaba não aprendendo nada. E sai analfabeto de matemática, português. Agora, nós temos que ver o seguinte, esse sistema atual só existe no Brasil, é a jabuticaba. Os países desenvolvidos, primeiro mundo, Japão, Coreia, Inglaterra, França, todos usam esse modelo que nós estamos querendo aprovar. Agora, o mundo todo, a Alemanha, Japão, em termos profissionais, chega em torno de 50% dos alunos fazem curso técnico. No Brasil era 6%. Com o Pronatec, nós chegamos a 11%. Mas precisamos avançar. Nós sempre precisamos de técnicos no Brasil, é o que está faltando no mercado de trabalho. Deputado Helder. Não, eu sou defensor de que nós temos que formar os profissionais. Né? O ensino profissionalizante ele é importante. O problema é que não dá para formar apenas para ser um profissional que vai trabalhar no mercado de trabalho. A LDB e a Constituição trabalham isso de maneira muito clara, tem que haver a formação integral. E eu acentuo uma questão, não dá para trabalharmos a formação apenas para o mercado de trabalho, né, para a profissão que ele deseja escolher. Eu acho que nós temos que despertar na educação, eu trabalhei sempre muito isso com os meus alunos, a necessidade de nós termos uma educação empreendedora, estimular o empreendedorismo.
Ao invés de estimularmos apenas, né, a formação do advogado, do contador, do professor, do assistente social, que nós formemos também empreendedores. O Brasil é um dos países mais empreendedores do mundo. E, além de bons profissionais, nós temos que ter valores. A nossa sociedade tem um problema sério hoje de violência, de falta de tolerância, de falta de generosidade, de fraternidade, de desrespeito, de discriminação, porque se foca demais na formação mecânica e não se abre para o senso crítico, para a formação integral. Então, é preciso conciliar as duas coisas. É preciso ampliar a formação profissional e, olha, no Brasil hoje nós demos um passo grande. Né? Nos últimos 10 anos, nós tivemos a implantação de mais 350 institutos federais no nosso país. E isso foi um avanço fundamental. Então, a educação profissional no Brasil cresceu muito, mas é preciso que a gente não esqueça. Não adianta formar apenas profissionais. É preciso ter senso crítico, é preciso ter valores fundamentais que melhorem a nossa convivência. Hoje as pessoas matam com naturalidade. As pessoas praticam violência com naturalidade. E a educação também tem que trabalhar os valores, embora ela nunca irá substituir o papel da família. Obrigada, deputado. Já temos perguntas da plateia aqui na primeira fileira. Eu queria que você fizesse a pergunta para um deputado só e dissesse o seu nome e o estado e o curso que está cursando. Boa noite, eu sou Rogério Aires, do Rio Grande do Sul, São Francisco de Assis. Eu curso Direito 10º semestre na instituição URI de Santiago. Eu quero fazer ao deputado Excelcino a pergunta se o senhor acha que realmente será satisfatório esta mudança do novo modelo aí do ensino médio. Eu acho que é o primeiro passo. Né? Eu estava discutindo outro dia com o deputado e ele estava questionando por que implantar a educação integral agora em apenas, porque vai dar no máximo 30, 40 escolas para o Estado. Olha, você tem que dar o primeiro passo. Não dá para você consertar. Aqui no DF nós temos 680 escolas. Não vai querer implantar a educação integral em todas de uma vez só, mas você tem que começar. Então, acho que o modelo avança muito, a gente começa a ter realmente os mesmos parâmetros dos países desenvolvidos, continua tendo a formação humanística normal, porque a Base Nacional Curricular ampliou para 1.800 horas, era 800, foi para 1.200, vai para 1.400 agora. Então, quer dizer, vai ter... Agora, você tem que ver a questão da infraestrutura das escolas, mas é melhor você ter uma escola funcionando em tempo integral, e isso é o ideal. A medida provisória avançou nisso, colocou, inclusive, recurso 1,5 bilhão para começar as primeiras escolas do ensino médio de educação integral, exatamente para começar a ter um novo modelo implantado, que só vai acontecer, se aprovarmos a medida esse ano, só vai começar em 2018. Se não aprovarmos agora, só vai começar em 2019. Você empurra mais 2 anos, né, e atrapalha. O senhor é presidente da comissão especial lá do Congresso que está analisando essa medida provisória antes de vir aqui para o plenário da Câmara. Como é que está o cronograma? O senhor pode dizer para a gente? Olha, instalamos ontem, né, e marquei agora a próxima reunião, terça-feira, para a gente aprovar o plano de trabalho e as audiências públicas, os requerimentos. Mas já tem alguma expectativa de quando ela iria a voto lá na comissão? O prazo máximo de uma medida provisória são 120 dias. Evidente que, em função da discussão que já foi feita, o texto da medida provisória é idêntico, acrescido da questão da educação integral. Então, nós vamos ampliar, vamos fazer audiência pública segunda, terça, quarta, quinta, se for necessário, para ouvir todas as entidades novamente, os senadores poderem debater, mas eu acho assim, vamos defender para votar o mais rápido possível, após esgotado o debate. Nós temos 560 emendas, das quais a maioria são idênticas ou parecidas. Acredito que a gente vai conseguir votar o relatório ainda este ano. Espero votar, inclusive, a medida esse ano. Isso mostra que o projeto é polêmico, né? Mais Muita de 500 polêmica. Emendas, exatamente porque esse tema precisa ser mais bem debatido. Temos mais uma pergunta Mas tem aqui muita do quantidade, palco. não tem muita qualidade nas emendas, mais quantidade. Temos uma pergunta aqui no palco, por favor. Boa noite, meu nome é Sabrina Formiga, eu sou de Pombal, sertão da Paraíba. Eu sou estudante de Direito da Universidade Federal de Campina Grande. Senhor deputado, o senhor falou que o senhor demonstrou claramente, né, que é a favor dessa medida provisória, né, da reforma do ensino médio. Mas o que eu gostaria de saber do senhor é o seguinte: tendo em vista a crise econômica que nós estamos vivenciando atualmente no Brasil, como é que essa medida ela seria viabilizada, colocada em prática? Porque, veja,
se todas as escolas forem passar a uma jornada integral de ensino, teria que contratar mais professores, teria um custo maior com a alimentação, entre outros gastos, né? Então, como seria a viabilidade prática dessa medida, dessa reforma, na realidade do Brasil hoje? Bem, nós estamos agora fazendo toda uma reforma econômica no país. O que tem que levar em consideração, e talvez não dê para fazer o debate aqui, porque aí já é outra questão, a questão econômica, o Brasil quebraram o país. Nós temos hoje um déficit nominal de 170 bilhões, com um déficit nominal de quase 600 bilhões de déficit. Então, é uma discussão que a gente tem que, né, principalmente a 241 que está sendo discutida, que a gente não quer levar essa discussão para a medida, mas o que a gente fez foi o seguinte: educação e saúde está preservado desses cortes, porque, na prática, o que nós vamos fazer? Nós temos que recuperar, estabilizar a questão do déficit. Nós não podemos viver eternamente pegando dinheiro emprestado com a agiota, porque nós já passamos do limite, o juros já está a 14%, cheque especial chega a 400%. Então, você tem que, primeiro, acabar um pouco com a corrupção, que está demais, diminuir os gastos. O governo aqui é o seguinte: cada ministério é um governo diferente. Você não tem integração, você gasta mal o dinheiro público, cobra muito. Então, você tem que fazer essas reformas. A reforma trabalhista tem que ser feita. Não é? Nós estamos com a CLT de 80 anos atrás, não tinha nem, era carro de boi. E você na era da tecnologia do conhecimento. Então, tem que fazer essas reformas. Agora, educação e saúde são prioridades. Então, nós vamos fazer tudo para ampliar e mais recursos. Por exemplo, nessa medida provisória, já se colocou 1,5 bilhão a mais. No orçamento de 2017, já foi colocado, diferentemente das outras despesas, o que foi gasto agora com a correção da inflação de 7 alguma coisa. Então, os recursos de 2017 já estão previstos maiores do que o que se gastou ano passado. Obrigada, deputada. A gente tem uma pergunta agora para o deputado Helder Salomão, ali da plateia. Por favor. Boa noite, meu nome é Breno Paneto, eu sou de Cariacica, Espírito Santo, conterrâneo do deputado Helder Salomão, para o qual eu direciono minha pergunta. Faço direito à Universidade Federal do Espírito Santo. Deputado, como foi dito aqui, né, unânime, que o ensino médio precisa de uma reforma. Agora, e concordo com a fala que o senhor disse, que é preciso que se eduque para um humanismo e não apenas profissionais mecânicos, né, e com valores. Agora, minha grande questionamento é que hoje, por exemplo, eu vi que eu estudei com mais de 13, 14 disciplinas obrigatórias, das quais eu não tinha vocação, das quais eu não poderia escolher se eu inclinaria mais para aquela uma única matéria de filosofia que eu tinha na minha grade ou para 5 de matemática, da qual eu não tinha nenhuma perspectiva de futuro. Então, assim, não seria a gente colocar como obrigatória tais disciplinas, impedindo que o aluno direcione a sua vocação no ensino médio, e se a gente consegue, numa base comum, por exemplo, talvez português e matemática, mas e outras disciplinas, das humanidades, linguísticas, matemática, a gente conseguir que o aluno tenha essa possibilidade de inclinar, a partir da sua vocação, a sua formação, e complementando essa questão dos valores da humanidade, não seria mais função da família e, às vezes, traduzir esses valores do que na escola e direcionar o professor e entregar para o professor uma responsabilidade que é da família? Eu agradeço, Breno, a sua pergunta, e até que acho que a última frase que eu disse, eu quero repetir. A educação nunca deve substituir o papel da família. Nunca. Até porque, se a escola quiser substituir o papel da família, a família se acomoda, e por isso que nós temos tantos problemas hoje, porque a família abre mão da educação dos filhos. Isso é um perigo. Então, nós precisamos fortalecer as famílias, garantir que as famílias possam dar essa formação humanística, os valores, mas a escola, ela cumpre o seu papel, não de substituir o papel da família, mas de complementar a educação crítica, humana, que os estudantes recebem em casa. Na verdade, por essas razões que você levanta, é que o ensino médio precisa de uma reformulação. Ele precisa mudar, porque, de fato, é a fase mais crítica da formação no país hoje. Houve um direcionamento de investimentos para a educação infantil, para o ensino fundamental, para a educação superior, para o ensino superior, e o ensino médio ficou exprimido e perdeu muito ao longo dos anos. Eu penso que tem que haver flexibilidade, sim, mas com o modelo que está sendo que se tenta hoje trabalhar com a medida provisória, se nós não tivermos nenhuma emenda, as disciplinas da área de humanas vão ficar em segundo plano. Eu posso afirmar isso com certeza. Vão ficar em segundo plano. E isso pode trazer prejuízo, sim. Uma outra coisa, jornada ampliada. Eu acho fundamental. Educação de tempo integral é uma tendência mundial. Agora, educação de tempo integral sem infraestrutura,
com escolas sucateadas, com professores que recebem salários baixos, sem condições de oferecer. Imaginemos ampliar a jornada escolar com as escolas sem infraestrutura para receber os nossos alunos. Então, de fato, aí eu concordo com o Isalci, isso tem que ser um processo gradativo. Mas as escolas que receberem alunos em jornada ampliada não poderão receber nas condições que estão hoje. Outra coisa, não podemos desconsiderar que mais de 30% dos nossos estudantes entre 15 e 17 anos já estudam e trabalham. Já estudam e trabalham. Este modelo pode excluir jovens e adolescentes do novo sistema de ensino médio. E vai ficar cada vez mais elitista, deixando aqueles que mais precisam, né, com dificuldades. Outro aspecto importante, eu também não quero entrar aqui no debate sobre a medida provisória, mas, diferente do que, né, o Isalci e outros defendem, a meu ver, a medida provisória vai sim congelar investimentos em saúde, educação, assistência em políticas públicas. Deputado, não, isso é importante. Não, é importante. Não, é importante por quê? Eu sei que o tema está super quente, o debate está ótimo, eu adoro coisa assim, mas a gente precisa fazer um intervalo. Uma frase para o senhor. Por que isso é importante? Porque se eu digo que eu vou investir mais na educação e a perspectiva para os próximos anos é ter menos recursos para a educação, eu começo a me questionar até onde nós iremos e como estará a nossa educação daqui a 20 anos se os gastos não evoluírem na mesma necessidade que a juventude brasileira tem. Então tá, vamos parar o debate aqui, tá bom, que tá bem quente. Vocês segurem as perguntas aqui da plateia em casa também, daqui a pouco a gente volta. Olá, estamos de volta com Ocupação, que hoje discute a reforma do ensino médio. E quem está respondendo às perguntas dos nossos estudantes universitários são os deputados Isalci, do PSDB do DF, ele é presidente da comissão mista que analisa essa medida provisória, e o deputado Helder Salomão, do PT do Espírito Santo, que é professor de filosofia. Você que está em casa, manda sua pergunta. Manda um WhatsApp para 6199-620-2573. A gente deu break, o assunto é bem complexo, a gente deu break para tentar evoluir o debate. Já temos mais perguntas aqui da plateia. Aqui atrás de mim, da pergunta aqui do palco. Diga. Boa noite a todos. Meu nome é Wanderson Ottoni, sou do Rio de Janeiro e curso Direito na Universidade Estadual do Rio de Janeiro. Minha pergunta vai para o deputado Helder. Deputado Helder, é sempre comum que em tempos de crise, como nós vivemos hoje, uma sociedade volte o seu olhar para o passado e procure ali alguma resposta que possa justificá-la. Não há dúvida que hoje nós vivemos não apenas uma crise política, mas também econômica e, sobretudo, social no nosso país. O senhor não acredita que grande parte dessa crise se dá pela falta de investimentos ou ainda o investimento insuficiente na educação? Wander, a sua pergunta é fácil de ser respondida porque eu diria assim, numa palavra, concordo com você. Exatamente isso. A educação, ela tem um papel extraordinário numa sociedade. É só a gente olhar as sociedades que evoluíram no mundo, investiram em educação. E o que me preocupa, quer dizer, se nós estamos em crise, e é verdade, né, e a crise econômica não é só no Brasil. O desemprego na Espanha, na Grécia, em Portugal, na Itália, em outras partes do mundo, também é muito grande. Nós recebemos um grupo de deputados italianos aqui no mês de julho, e eles afirmaram, algumas cidades italianas, cidades pequenas, não cidades como Roma, Veneza, Milão, não. São cidades grandes, mas cidades pequenas, de 30, 40 mil habitantes, em que o comércio só abre à tarde. Aí eu perguntei por quê? Por conta da crise. Então, a crise existe no Brasil, né, por conta de fatores externos e também, obviamente, por erros do governo. É preciso admitir os erros que foram cometidos, mas é preciso enfrentar a crise investindo mais em educação, dando mais oportunidades. É só nós olharmos a experiência da Coreia do Sul, né, apenas para citar um, como que a coisa evoluiu, né, e como que mudou a sociedade quando houve investimento em educação. Eu penso o seguinte, uma família, se ganha 2 salários mínimos e passa a ganhar um salário mínimo e meio, vai ter que fazer cortes, não é isso?
para poder equilibrar o orçamento familiar. Eu duvido se algum pai ou alguma mãe vai cortar gastos diminuindo o feijão, diminuindo o arroz, diminuindo o remédio, vai cortar naqueles gastos que são menos importantes. E, a meu ver, né, o que se propõe com o PLP 257, com a 241, com a entrega do pré-sal, porque os recursos do pré-sal iriam exclusivamente para a saúde e educação, retiram, sim, recursos da saúde e educação. Então, a meu ver, as medidas estão, Wander, na contramão do que nós deveríamos fazer. Investir mais recursos em saúde e educação. Vamos dar um tempo de contraponto, deputado Isalci. Eu sei que a crise... Peraí, deputado... A minha grande esperança era realmente o pré-sal. Eu fui o autor da emenda que destinou, porque o governo não mandou para cá 100% para a educação. Nós conseguimos mudar no plenário. Foi um projeto Saúde e Educação, no plenário. Mas é o seguinte, o que aconteceu? O governo gastou mais, vou dizer gastou, porque educação não é gasto, é investimento. Mas neste governo passado, houve gasto. E nós fizemos aqui uma audiência pública com o Tribunal de Contas da União. 40% dos recursos do Fundeb no país há indícios de irregularidades. Então, o governo gastou muito, mas gastou mal. Não houve fiscalização, como não tem. Você tem hoje quase 20% dos recursos da educação sacados na boca do caixa. Os prefeitos das cidades sacam na boca do caixa o dinheiro da educação. Então, o governo gastou mal. Nós temos que melhorar a fiscalização, a aplicação dos recursos, governos, descentralizar. Agora, quebraram a Petrobras. A esperança nossa era o pré-sal. Agora, depois de quebrar a Petrobras é obrigada a investir 30% em todos os... Poderá, não é obrigatório. Se não tiver os 30% para investir, poderá chamar alguém para investir. Porque não adianta você ter royalties debaixo do chão. Deputado, vamos sair desse tema paralelo. Vamos sair daqui. Eu sei que a crise está em todos os lugares. Não é paralelo porque isso é menos recurso para a educação. Mas se a gente ficar na crise, a gente não fala da reforma do ensino médio. E hoje a gente tem a participação especial de alunos aqui do primeiro centro de ensino médio do Paranoá, que vieram fazer perguntas exclusivamente sobre essa reforma. Temos uma pergunta aí da plateia. Por favor, se identifique. Meu nome é Natália Ribeiro. Eu quero fazer uma pergunta destinada ao deputado Isalci. Sabemos que, se o ensino médio for de tempo integral, deverá haver também mais escolas. Quais os projetos a esse respeito? Deputado. Bem, como era do Paranoá, eu posso fazer até uma notícia aqui de primeira mão. Eu acabei de assinar, agora que eu sou o coordenador da bancada, destinando 200 milhões para a educação, dos quais 11 escolas de modelo de Copa do Mundo, porque na época da Copa se falava em modelo da FIFA, né? Aqui se chegou a fazer um projeto de educação integral chamado Escola da Copa, uma educação integral. Então, colocamos agora 200 milhões para construir 11 escolas, aqui, inclusive um em Itapuã, lá no Paranoá, exatamente para melhorar a questão não só da infraestrutura, para dar condições da implantação da educação integral. A gente tem outras perguntas aqui da plateia, por favor. Boa noite, deputados. Meu nome é Maurício Fogali, eu sou estudante de Direito da Unisal Americana São Paulo. Bem, em vista dessa medida provisória, os senhores não acham que é um pouco prematuro fazer essa votação? Haja vista que a maioria dos professores tem uma carga excessiva, uma desvalorização completa do trabalho, e iniciarem isso sem um modelo, sem realmente ter uma experiência de que isso realmente vai ser válido? Olha, é exatamente isso que eu tenho questionado. Por que tanta pressa para aprovar essa reforma no ensino médio? É verdade que o debate já vem ocorrendo, mas eu tenho lido, né, muitas opiniões de especialistas em educação e também de professores que estão na sala de aula, porque é muito fácil, para quem nunca entrou numa sala de aula, falar de educação. É muito fácil. Quem nunca esteve na sala de aula. Outro dia eu li uma frase, desculpa que eu não me lembro agora quem escreveu, mas é de alguém da educação, que diz assim, tem muita gente que nunca entrou numa sala de aula dando pitaco na educação. Então, se nós queremos fazer uma reforma que atenda os nossos estudantes, que atenda os nossos professores, Maurício, nós temos que ouvir a comunidade escolar. Nós somos deputados, somos representantes do povo, mas nós não somos donos da verdade. Não é porque eu fui professor, né, sou professor, estou afastado agora, mas em 2014, depois de ter sido prefeito durante 8 anos, eu fiquei 1 ano na sala de aula novamente, depois de exercer o mandato por 8 anos de prefeito. E eu pude entender lá na base
o que significa a dificuldade de investimento em educação. E, graças a Deus, uma das coisas que mais deram certo no nosso governo municipal em Cariacica foi a área da educação. Uma das áreas com maior aprovação, porque nós fizemos um investimento grande. Lá, nós chegamos a investir, Zalci, 33% do orçamento municipal em educação. E a obrigação é apenas 25%. Apenas não, né? É 25%. Outra coisa, essa reforma, junto com o PEC, junto com medida provisória, acaba desobrigando os municípios, estados e a União de investirem o percentual mínimo. Vai haver, né, um outro prejuízo, porque se eu corrijo o percentual pela inflação e não mais pela arrecadação, nos 2 próximos anos, que o Brasil ainda está em fase de recuperação, Maurício, nós teremos, obviamente, não teremos perda se essa medida for aprovada, mas quando a receita do Brasil voltar a crescer, quando a economia voltar a gerar empregos e oportunidades, aí sim é a hora de nós começarmos a perder recursos. Então, eu vejo que é preciso ter mais debate, porque não há consenso, e eu diria o seguinte, se a gente ouvir, não é só escutar de qualquer jeito, ouvir com carinho o que dizem os professores que estão na sala de aula, que conhecem a realidade, porque, volto a dizer, falar de educação e propor mudanças sem nunca ter entrado na sala de aula é uma coisa. Agora, estando dentro da sala de aula é outra. E é por isso que eu creio que nós saberemos fazer isso. Marcos, eu falo com muita convicção, porque eu debati esse tema durante 4 anos, ouvindo todos os segmentos, todos, o Brasil todo, nós fizemos essa discussão. O deputado Helder entrou agora, não participou do debate, mas o presidente da comissão era do Partido dos Trabalhadores, educador de Minas Gerais, um excelente profissional. Eu fui professor da 7ª série, 6ª série, ensino médio, universidade, como contador, práticas comerciais, matemática, eu também fui professor. Agora, nós temos que olhar o aluno. O aluno é o foco. Não adianta resolver olhar só a atividade de meio, temos que olhar o aluno. O que está acontecendo é o seguinte, essa experiência que nós queremos aprovar é uma experiência que dá certo, que já deu certo, e é o que tem no mundo moderno. Se você olhar os países desenvolvidos, todos têm essa flexibilização do negócio. Inclusive, aproveitando que alguém perguntou, que eu não falei, se o aluno fez a opção e depois se arrependeu ou não é bem aquilo, ele pode voltar e fazer novamente essa opção, porque a lei permite isso. Agora, há ainda um prazo, e por isso que eu disse, eu vou fazer audiência pública a semana toda, já sábado, domingo, nós vamos ficar aqui discutindo todo o tempo. Agora, o aluno não dá para esperar mais. Essa geração, né, esses últimos 10 anos, nós perdemos, esses alunos saíram do ensino médio sem saber nada. Nós temos 1.700.000 alunos fora da escola. Deputado. A evasão e a repetência é imensa. Não há atrativo mais, não há interesse mais dos alunos frequentarem o ensino médio. Deputado Zalci, a gente já está entrando na reta final do programa. Então, eu queria voltar para a plateia. Já temos uma pergunta ali, por favor. Olá, deputados. Meu nome é Felipe Euler, sou do Rio de Janeiro, município de Nilópolis. Estudo Direito na Universidade Estácio de Sá, 6º período. Eu queria saber, com relação à estrutura dada aos professores. Hoje nós temos a desvalorização do mestre. O nome mestre está sendo um pouco esquecido por muitas coisas e por uma parte também salarial. Infelizmente, nossos professores não são valorizados como deveriam ser. Como essa reforma irá atingir os nossos mestres, que traz a nossa base aos estudantes? A gente tem só mais 2 perguntas, sempre para só mais 2 perguntas. Eu queria pedir para os deputados responderem rapidinho para a gente tentar que os estudantes perguntem mais. Por favor, nós aprovamos deputado. recentemente, eu tive o prazer também de discutir durante 4 anos, o Plano Nacional de Educação, né, que está previsto, tem metas estabelecidas, assim, 21 metas, 10% do PIB para a educação e uma série de ações que já deveriam ter praticado. Ele disse aqui que daqui a 2 anos, 3 anos, a gente pode perder recursos da educação. Eu diria para você, 2019, entra o novo presidente da República. Suponhamos que eu seja o candidato, seja o presidente da República. Óbvio, se 2019 as condições estiverem boas, eu mudo e aumento o recurso, não tem nenhuma dificuldade. Agora, a sinalização hoje era importante para dizer que o Brasil é responsável, que o Brasil demonstrou que é irresponsável na área de controle de gestão. Nós gastamos muito mais do que a gente arrecada. E ninguém... Economia tem que ter credibilidade. Então, a gente tem que melhorar a economia para poder valorizar os professores. Eu queria... Não, mas assim, só rapidamente, eu, como sou professor também, negócio eu vejo quente, o seguinte, para que o aluno seja valorizado, o professor tem que ser valorizado.
Ninguém discorda É disso, isso, né? porque se não houver a valorização do professor, tem que ter, né? o aluno não será valorizado. E aí eu vou dizer o seguinte... Tiveram 14 anos para fazer isso, por que não fizeram? Olha, gente, vou dizer o seguinte... 14 anos para fazer? Eu queria passar a nossa última pergunta. Eu vou dizer que em 14 anos se fez mais do que nos últimos 40. Gastou O problema... mais, mas gastou mal. Não. Vamos dar tempo só da última pergunta, nosso tempo está acabando, E o negócio eles está ficando eles quente. agora? Por favor, faça a sua pergunta. Não pode. Por favor. Boa noite, deputados. Bem, sou Maria Virgínia, sou da Universidade Católica de Pernambuco e faço Direito. Tendo em vista os jogos que aconteceram no Rio, essas últimas Olimpíadas e participação da sociedade, houve um grande incentivo ao esporte. E, assim, vocês botaram a opção que talvez a educação física possa ser retirada do ensino médio. Como é que vocês se sentem, especialmente tendo em vista que cada vez mais a obesidade infantil cresce no mundo e no Brasil? A medida provisória não fala que não vai ter educação física. Quem vai decidir vai ser o ano que vem, na Base Nacional Curricular. Agora, aproveitando que você é de Pernambuco, eu quero dizer que Pernambuco, quem veio fazer a grande defesa foi exatamente o secretário de Pernambuco. Por quê? Pernambuco saiu do ensino médio, acho que do 24º, 25º, para o primeiro lugar do Brasil no ensino médio. A experiência de Pernambuco, que é exatamente nos moldes que foi adotado agora pela medida provisória. Mas o senhor vai ter educação física. Olha bem, mas vamos lá. Essa medida não vai tratar, não vai dizer que vai ter ou não vai ter. A Base Nacional Comum Curricular vai ser decidida em 2017, onde vai definir quais são as disciplinas obrigatórias. Que eu particularmente, defendo a educação física, óbvio. Deputado Helder. Olha só, mas tem um problema, gente. Já estou obeso. Jogo futebol, mas ainda estou um pouquinho obeso. Olha, eu já li a matéria. Claro que a minha opinião ela pode mudar. Eu acho que mudar de opinião é sempre uma virtude quando a gente faz isso por interesse coletivo, não por interesse particular. Educação física, artes, sociologia, filosofia correm risco, sim, na proposta que está tramitando aqui. E se alguém tem dúvida, leia atentamente. Leia atentamente o texto. Vou voltar a dizer, correm risco, sim. E o mais grave, que correm risco porque a flexibilização, que é boa por um lado, não garante que lá na frente, quando essas disciplinas obrigatórias forem decididas, tudo isso fica em segundo plano. É o que eu disse aqui no início. Então, assim, não há, de fato, na medida provisória, uma determinação de que essas disciplinas serão excluídas, mas elas ficarão relegadas a um segundo plano, e isso está claro. E volto a dizer, como melhorar a educação, como implantar, de fato, implementar o Plano Nacional de Educação, se nós vamos ter menos recursos para a educação nos próximos anos. Como que a gente vai chegar a 10%? Vou participar do debate a partir de terça-feira. Vou participar. Como nós vamos chegar a 10% do PIB em educação? Como? Se nós, com esta medida, vamos tirar recursos da educação. E outra coisa... Vamos, viu? Vamos sim. Vamos e é fácil, o cálculo é simples, precisa ser aluno especialista em matemática. E, por fim, eu diria o seguinte, que, de fato, nós ainda temos muitos desafios na educação. Mas se a gente olhar os investimentos em educação nos últimos 10 anos no Brasil, educação profissional, ensino superior, educação básica, nós vamos ver que nós temos ainda desafios, mas os investimentos foram muito vigorosos e melhoraram. Só que ainda nós temos problemas que só vão ser resolvidos com recursos novos. Por isso que o recurso do pré-sal seria importante. Deputados, esse debate foi riquíssimo, bem quente, mas nosso tempo está acabando. E antes de encerrar, eu queria agradecer a todos os estudantes do ensino médio, os estudantes universitários que participaram do programa Estágio Visita, e a você que acompanhou aí de casa esse nosso debate sobre a reforma do ensino médio. Não se esqueça de entrar no nosso site para saber mais sobre o Estágio Visita e quem sabe você não vem acompanhar de perto a ocupação da próxima vez. A gente agradece ainda a segunda secretaria e ao Centro de Formação e Treinamento da Câmara que fazem o Estágio Visita. E a gente se vê no próximo Ocupação. Tchau! Vem todo mundo pra cá, vamos fazer uma foto! Êêê!